Eu hoje vou começar uma série cujo título é Há Poder em Suas Palavras. Na verdade, vou começar a ensinar a igreja acerca de diversos temas que vão trazer para vocês vitória na vossa vida. Amém? Olhem para mim no instante. Um cristão pode ser comparado, e a própria Bíblia compara, a uma árvore. Por isso é que a Bíblia diz que as pessoas são varões. O varão é uma vara, como se fosse uma árvore. E uma árvore tem duas partes. A parte de cima, que é visível, e a parte que está enterrada no solo, que é invisível. A parte de cima é aquela que dá sombra e que dá frutos. É visível e dá frutos. E a parte de baixo é raízes que aguentam com a árvore, principalmente nos dias de tempestade. Ora bem, eu hoje, ou a partir de agora, durante uma série de semanas, vou compartilhar com a igreja acerca da parte de cima, aquela que dá frutos. Amém? Mas isso não obsta que vocês não tenham que ter as raízes. E essas raízes são dadas, na nossa igreja, são muito enfatizadas nos grupos familiares. Mas pronto, nós agora vamos falar da parte de cima. Há uma lei espiritual que está descrita em Provérbios 18, 21. Abram lá as Bíblias, por favor. Página 653. Provérbios 18, 21. Eu quero que vocês encontrem porque é muito importante. Quero sugerir que vocês tragam blocos de notas, uma caneta e comecem a sentar, a fazer notas daquilo que é ensinado aqui. Eu digo-vos, você aprende mais ao tomar notas do que só ouvir. Amém? Ainda hoje eu tenho as notas que tirava na igreja, quando eu estava a ouvir também. Leiam todos comigo. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Leiam todos comigo outra vez. A morte e a vida. A morte e a vida estão no poder da língua. No poder da língua. Olha para mim. Há poder na sua língua. Há poder nas suas palavras. Eu já sei isto há bastantes anos, há 10 anos ou assim, e de modo que tenho estudado e meditado tanto nisto, que isto para mim já não é novidade. E portanto eu já nem sequer consigo me lembrar muito bem como é que eu pensava antigamente. Tenho uma vaga ideia de que a primeira vez que eu vi isto, tudo isto era estranho. Não fazia sentido. Há poder na minha língua. Então, mas há poder em palavras. O que é isso? Há poder em palavras. Parece esquisito. A primeira sensação que uma pessoa tem é que palavras são apenas palavras. Não tem mal nenhum. É o que você pensa. Muita gente está doente hoje aqui por causa das suas palavras. Muita gente tem problemas hoje aqui por causa das suas palavras. Não sou eu que inventei isso, foi Deus. A morte e a vida estão no poder da sua língua. É o que a Bíblia ensina. A morte por um lado e a vida por outro, ambas as coisas estão no poder da sua língua. O que é que isto quer dizer? Muito simples. Se você escolher falar palavras de morte, isto é, palavras de problemas, se passar a vida a falar com a sua boca de problemas, de dificuldades, de doenças, quão difícil é, quão mal todo mundo está, então você vai ter morte. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Mas se você falar palavras boas de vida,
Palavras de vida, só há umas. São as que estão de acordo com a Bíblia. Se você disser glória a Deus, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Deus ordena aos seus anjos para me proteger em todos os meus caminhos. Para que é que eu hei de andar preocupado? Eu ponho a Deus em primeiro lugar, todo o resto me é acrescentado. O Senhor supre sempre as minhas necessidades. Pelas pisaduras de Jesus já estou curado e estarei sempre curado. São palavras de vida. Porque Jesus são palavras de Deus. Não há palavras com mais vida que esta. Então, se você falar assim, com a sua boca, então você terá vida. Agora olha outra vez para a Bíblia. Provérbios 18, 21. Lê lá comigo. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Olhe para mim agora. A morte ou a vida está no poder da sua língua. Quem escolhe não é Deus. É você. Muita gente põe tudo, todas as responsabilidades em Deus. Oh Deus, se for da tua vontade, cura-me. Oh Deus, se for da tua vontade, ajuda-me. Oh Deus, se for da tua vontade, abençoa-me. Não. Não é assim. Já não está mais a responsabilidade de você ter vida ou ter sucesso na vida, de ser bem-sucedido na vida. Já não está mais nas mãos de Deus, está na sua boca. A escolha é sua. Já não é de Deus. Deus está a ensinar os segredos. A escolha é sua. Amém? Abra a Bíblia em Marcos 4. Aliás, Marcos 11, 23. Página 57, no Novo Testamento. Marcos 11, 22. Podemos ler 22. Jesus respondendo disse-lhes, tendo fé em Deus. Ou, como em algumas traduções também está, é tendo fé da mesma qualidade que Deus tem. Porquê? Jesus respondeu, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, diga comigo, qualquer. Qualquer pode ser você, não é? Amém? Agora eu continuo. Qualquer que disser este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, agora olhem todos comigo, mas crê que se fará aquilo que diz, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Amém? É Jesus a falar. Eu acho piada alguns irmãos de algumas igrejas passam a vida a escrever bilhetinhos e notas e revistas a dizer, escrever coisas contra isto que a gente está a ensinar. Porquê que eles não escrevem Jesus? Não fui eu que inventei esse versículo? Amém? Não fui eu que disse isto? É a doutrina da Igreja Maná. Qual a doutrina da Igreja Maná? A Igreja Maná não tem doutrinas, tem a doutrina de Jesus Cristo. Se alguém quiser refilar, escreva a Jesus, não me escrevam para aí cartas tolas, como escrevem. Escrevam a Jesus. Não fui eu que inventei a Bíblia, foi ele. Pois dizem que são muito cristãos. E ainda mais cristão sou eu que não só leio, mas faço o que a Bíblia diz. Amém? E depois são pessoas que nos querem vir ensinar como é que a gente deve fazer. Mas pelos seus frutos a gente vê. Ele que me mostra a fé dele pelos frutos dele. E nunca lá ninguém se converte a Jesus. Nunca lá ninguém é curado. Nunca lá ninguém acontece alguma coisa. Alguém quer seguir uma coisa dessas? Eu não. Amém? Escreveram uma carta aberta. Nem que fosse fechada. De verdade. Shame, não é? Onde é que nós íamos? Marcos 11, 23.
Olhe para a Bíblia outra vez. Jesus disse, tendo fé em Deus, porque é verdade vos digo, que qualquer que disser este monteiro que te lança no mar, e agora ouça bem, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, e poderíamos pôr aí entre paredes, mas crer no coração, que se fará aquilo que diz com a boca, aquilo que diz tem que ser com a boca. Não pode ser com os pensamentos. Sabe que há pessoas que querem orar a Deus com os pensamentos, mas não dá. A gente quando fala com alguém, não fica assim. Pois não? Tem que falar com Deus, é a mesma coisa, homem. E repare, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará, crer no coração, que se fará aquilo que diz com a boca, tudo o que disser, aqui tudo o que disser, podia-se pôr entre parênteses, bom ou mau, tudo o que disser, lhe será feito. Vocês estão a ver que esta é a mesma lei de há bocadinho? A morte e a vida estão no poder da língua. Tudo o que você disser com a boca, se acreditar que isso vai acontecer, é infalível. É lei espiritual. Os irmãos estão a ouvir? Se você passar a vida a dizer, ai, a mim tudo me corre mal, já se sabe que não vai dar, aleluia. É isso que você vai ter. Amém? A morte e a vida estão no poder da língua. Se você passar a vida a falar negativo, falar de desastres e acreditar nessas coisas no coração, é isso que você vai ter na sua vida. Se você ler o jornal e vir lá de roubos e vai falar à vizinha, tu já viste esta coisa, andam para aí a roubar isto e mais aquilo, mais aquilo outro, e depois lê o teleproblemas, quer dizer, o telejornal, vê o telejornal, e roubaram o fulano tal, roubaram o aquilo, não sei o quê, e depois você acredita nessas coisas e passa a vida a falar de roubos, adivinhe lá quem é a próxima pessoa a ser roubada. Amém? Porquê? Porque é uma lei. Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. A Bíblia não diz, isso só funciona quando você acreditar em coisas boas. Não. Diz tudo. A morte e a vida, ambas as coisas estão no poder da sua língua. Aquilo que você andar a falar é aquilo que você vai ter. E a escolha é sua, não é de Deus. Amém? Agora vamos ver uns versículos atrás, Marcos 4, 26. Página 46. E dizia, quem é que estava a falar? Jesus. Quem é que estava a falar? Jesus. Pai. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, dormisse, levantasse de noite ou de dia e semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. O agricultor não sabe como é que a semente cresce. Na verdade, ele não está nada preocupado com isso, ele só sabe que cresce. Você também não tem nada que saber como é que as suas palavras produzem efeito. Você só tem que acreditar naquilo que Deus diz, porque elas produzem mesmo. Porque a terra por si mesmo frutifica, versículo 28, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. E veja aí ao lado no versículo 14, e leiam todos comigo. O que semeia a palavra. O que semeia a palavra. Olha para mim. Todo o reino de Deus funciona à semelhança de um agricultor que semeia primeiro aquilo que ele quer colher depois. E hoje nós estamos a aprender
que as nossas palavras são sementes. Amém? E olha que não sou eu que inventei isto. Foi Jesus que nos ensinou isto. Se você andar a falar, se você semear ervilhas, o que é que vai colher? Não vai colher batatas? Cebolas? Algumas pessoas estão-se a rir, mas quer ver uma coisa? Muita gente anda a semear ervas daninhas e quer colher cebolas, batatas, etc. Amém? Ervas daninhas. A mim tudo me acontece. A minha artrite. A minha asma. É a sua. Eu já sei que o meu Joãozinho é tão teimoso. E coitadinho, não é nada inteligente. Eu já sei que ele vai chumbar este ano. E depois o Joãozinho sai teimoso, pouco inteligente, chumba, depois vem pedir oração. Ai, pastor, vai por o meu Joãozinho. Eu não sei porque é que Deus não me ajuda, Sr. Pastor. Você passa meses e meses e meses e meses a semear hectares, hectares, hectares. Está tão semeado aqui lá no seu quintal. Só ervas daninhas. E você quer colher coisas boas. Eu acho que é impossível. Amém? Na verdade, agora, muitos de vocês podem compreender porque é que estão a passar pelos problemas que estão a passar. Sabe que nem sempre é o diabo. Eu vou dizer uma coisa que parece uma brincadeira. Coitado do diabo. Apanha com as culpas de tudo quando muitas vezes a culpa não é dele. É absolutamente a verdade. Muita gente está precisamente agora a colher aquilo que andou a semear durante meses. Alguns irmãos é anos que andaram a semear. Alguns é assim. Lê uma revista. Eu não disse, olha aqui, olha, já viste os cancros todos que andam por aí? Depois mais umas páginas à frente. Olha o que os médicos dizem. Passa a vida. E depois vem uma vizinha. Tu sabes que o doutor fulano tal disse que leva-se uma pica aqui e outra acolá? E é só isso que eles falam. Só pensam nas doenças. Falam nas doenças. Tem uma sementeira que vai daqui até o Ribatejo, veja lá. Amém? Se você semear palavras, porque as suas palavras são sementes, diga, as minhas palavras são sementes. Da minha boca podem sair sementes boas ou más. A escolha é minha. Não é de Deus. Amém? Na verdade, eu estou a começar a ensinar à igreja grandes segredos. Sabe uma coisa? Ouçam bem o que eu vou dizer. Deus já fez tudo aquilo que Ele vai fazer por nós. Já enviou Jesus, que já fez tudo o que Ele vai fazer por nós. E agora, se você quiser ser abençoado, você precisa aprender a funcionar na lei de semear e de colher. Não é só finanças, mas é com a sua boca. E Deus já lhe deu as sementes. As boas sementes estão todas aqui neste livro. Amém? Se você escolher falar essas sementes, semear essas sementes, quer dizer, falar palavras que estejam de acordo com a palavra de Deus, você vai ter vida. Vai ter saúde. Vai ser próspero na vida. Tudo onde você puser a mão prosperará. Ninguém jamais conseguirá ser contra si, porque Deus é consigo. Mas você pode continuar a falar palavras más, sementes de ervas daninhas.
E falar só de doenças, então colherá doenças. Fale de desastres e terá desastres. Fale de problemas, terá problemas. Fale de filhos desobedientes, terá filhos desobedientes. A morte e a vida estão no poder da sua língua, a escolha é sua. Amém? E agora vamos ver alguns exemplos, pode ser? Glória a Deus. Sei cada exemplo hoje. Deixa só dizer mais um versículo bíblico que eu queria compartilhar convosco. Job 3:25. Alguns de vocês nem sabiam que o Job estava por aí. Página 535. Página 535. Velho Testamento, claro está. Venham lá todos comigo. Porque o que eu temia me veio. E o que receava me aconteceu. Olha para mim. Sabe porque é que Deus passa a vida a dizer para vocês não terem medo? Não temam. Porque aquilo que você tiver medo é isso que vai acontecer. Vocês estão a ouvir? Eu hoje estou a compartilhar convosco segredos incríveis do Reino de Deus. Se você tiver medo que um dia lhe aconteça algum problema, vou já dizer que esse medo vai trazer esse problema a si. Amém? Eu quando aprendi estas coisas, eu também tinha receios, tinha medos. E esses medos estavam a trazer essas porcarias para mim. Então eu deixei de querer ter medo. Então comecei a ter medo de ter medo. Amém? Você sabe uma coisa? Você tem que resistir ao medo como você tem que resistir a uma tentação. Porque o medo é terrível. Traz a si esse mal que você tem medo. O medo é o oposto de fé. Fé é acreditar nas coisas de Deus. São sempre boas. Mas medo é o contrário. Medo é fé nas coisas más. Eu conheço alguns irmãos. Não é da nossa igreja. Sério que não é. Eu sei que Deus cura, mas eu sei tantos casos de pessoas que morrem lá fora. Então ele tem mais fé no medo do que em Deus. E por isso ele vai ficar doente. Amém? Aleluia. Agora vamos ver alguns exemplos bíblicos. Eu já me estou a rir, vocês de certeza vão achar piada a isto. Vamos ver, o primeiro exemplo é o de Zacarias. Estou sempre a falar assim em nomes esquisitos, mas hoje é mesmo a sério, é o de Zacarias. Vem aí em Lucas 1, Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Na minha Bíblia fica na página 66. Lucas, capítulo 1, versículo 6. Vocês tomem nota desses versículos bíblicos e depois estudem em casa, que vocês vão ver que são abençoados. Ora bem, diz aqui assim. Isto é no tempo do nascimento de Jesus, hein? Bem, existiu no tempo de Herodes, o rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. E depois saltemos para o versículo 6. E ele era casado com uma senhora chamada Isabel. Versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Versículo 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Isabel ia ser a mãe de João Batista. Amém? Versículo 18.
E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Olha para mim. O Zacarias duvidou. Se vocês se recordarem, quando foi a Maria, não é? A mãe de Jesus, ela não disse, mas como vai ser? Ela apenas disse, Senhor, seja feita em mim a tua vontade. Mas o Zacarias duvidou. E tem aí muitos Zacarias. E olha o que aconteceu, versículo 19. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Também hoje Jesus tem alegres novas para nós, e há muito cristão que duvida. Amém? Versículo 20. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Eu acho tanta piada. Deus tem um sentido de humor fantástico. O Zacarias não acreditava na palavra que Deus tinha mandado. Então, olha para mim. Para o Zacarias não estragar com a boca dele aquilo que Deus queria fazer, Deus teve que pô-lo mudo. Porque senão o Zacarias ia todos os dias dizer, isto não vai dar. Então a minha mulher já tem 90 anos, ou o que é? Como é que ela vai ter um filho agora? E ele ia semear hectares e hectares desse lixo. Amém? Então Deus, que é muito sábio, pensou, a única hipótese que eu tenho é calar aquela boca. E pô-lo mudo. Eu acho que Deus bem podia fazer isso a muitos de nós. E veja o que aconteceu aqui no versículo 57. Completou-se para Isabel, aliás, o tempo de dar à luz e teve um filho. E versículo 62. E perguntaram por acenos ao pai como é que queria que lhe chamassem. E, pedindo ele uma tabuinha de escrever, porque ele não podia falar, não é? Escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se saltou. Aleluia. Eu ontem, quando estava à noite a estudar essas coisas, Deus, palavra de honra, Deus disse-me assim, olha, eu não queria correr riscos nenhuns. Então, pulo mudo, não só até o miúdo nascer, mas até se lhe ser dado o nome que eu mandei, porque senão ele dava-lhe outro nome. Você está-se a rir de Zacarias, mas você é o mesmo. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo e diz que, por causa do sangue que Jesus derramou na cruz, nós fomos feitos santos e justos. Mas muitos de vocês, antes de conhecerem isto e de virem à nossa igreja, diziam, eu sou um pobre pecador. Aleluia. Deus diz, vocês são santos. Mas muitos dizem, não, eu sou um injusto, sou um pecador. Era como Zacarias. Se ele não fosse mudo, ele dizia, não, ele não é João, ele é Jaquim. Amém? Irmãos, Deus não quis correr riscos nenhuns. Alguns de vocês, por acaso, bem precisam de pôr aí um adesivo daqueles grandes. Eu não sei como é. Por acaso, podíamos falar com o pastor Samuel, a ver se a gente põe ali uns adesivos desses grandes à venda na livraria. Agora, querem ver mais um exemplo bíblico? Amém? Números 13. Números fica no Velho Testamento, página 161.
Olha para mim no instante. Essa história também é gira. A história do povo de Israel, desde a saída do Egito até a entrada na terra de Canaã, foi posta aqui na Bíblia para nós compreendermos que a nossa vida é idêntica. O povo de Israel estava cativo, prisioneiro, escravos de Faraó. E Deus enviou um homem chamado Moisés para libertar o povo. E o povo, guiado por Moisés, que por sua vez era guiado por Deus, atravessaram o Mar Vermelho, andaram pelo deserto adentro, em direção à terra de Canaã. Nesse deserto passaram diversas provações, testes, tribulações, mas Deus era sempre com eles. E Deus estava a encaminhá-los para a terra de Canaã, que era uma terra fantástica. Tudo acontecia de bom lá dentro. E o que é que isto fala para si hoje? A mesma coisa. Também você era escravo de Satanás. Amém? E Deus enviou um Moisés chamado Jesus Cristo, que veio para nos libertar das garras de Satanás. Nós passamos pelas águas ao sermos batizados no Espírito, nas águas, depois somos revestidos com o poder do alto, e vamos em direção à terra de Canaã. A terra de Canaã não é um país qualquer, mas é onde você estiver vivendo com as bênçãos de Abraão. Com as bênçãos que Deus tem para si. Saúde, paz, gozo, finanças, tudo aquilo que é bom. E nesse caminhar, enquanto você lá não chegar, por vezes você é testado. Passa por tribulações, por problemas. É o deserto. Toda a gente passa por isso. Amém? E então, nós vamos encontrar a história do povo quando eles ainda não tinham entrado na terra de Canaã. Eles estavam às portas da terra de Canaã. E na verdade vou-vos já contar o que é que aconteceu. O que aconteceu foi que Deus disse-lhes que lhes dava a terra de Canaã. Mas nós vamos ver aqui pela Bíblia que eles duvidaram. E porque duvidaram, eles não entraram na terra de Canaã. Amém? E falaram que era mau. E colheram aquilo que eles diziam. E é tal e qual o que acontece com os irmãos hoje em dia. Há muitos irmãos, em alguns círculos cristãos, que Deus quer abençoar. Levá-los para a terra de Canaã. Mas quando eles estão para entrar na terra de Canaã, isto é, receber saúde, prosperidade, etc, etc, começam a dizer, isto não é para os dias de hoje. Isto é a doutrina do pastor Tadeu. Isto é... E depois não entram. E sabe o que é que acontece a esses irmãos? Ficam no deserto, como aquele povo andou 40 anos no deserto e morreram lá todos no deserto sem entrar nas bênçãos de Deus. Porquê? A morte e a vida está no poder da língua. Amém? Eles diziam, é tão difícil. É? Então é isso que vocês vão colher. Amém? E vamos ver a história. Versículo 1, capítulo 13, diz, falou o Senhor a Moisés. Falou quem? Senhor, Deus. Havia homens que espiem a terra de Canaã que eu hei de dar. Olha o que é que Deus prometeu. Que eu hei de dar. Jesus diz, pelas suas pisaduras já fomos curados. Mas tem tanto irmão que diz, eu não acredito nisso. E homens tolos que me escrevem cartas ainda mais tolas a dizer que não acreditam nos testemunhos de cura divina. E chamam-se cristãos. Amém? Mais valer é estar calado, assim ninguém sabia o que é que ele era. Bem. Deus, às portas de Canaã, Deus disse ao boas. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enac.
É como esses irmãos dizem, eu sei que Jesus cura, mas as doenças são tão terríveis. O diabo é tão grande. Era o que eles estavam a dizer. E no versículo 30 diz que um dos irmãos, chamado Caleb, se levantou, fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuámo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que é que o irmão Caleb estava a dizer? Irmãos, não tenham medo, porque se Deus é connosco, quantos demónios é que podem ser contra nós? Ninguém pode ser contra nós. Porém, os homens, versículo 31, que com ele subiram, disseram, não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte que nós. E infamaram a terra que tinham espiado. Sabe o que quer dizer infamaram? Disseram mal de. Infamar é dizer mal de. Amém? Lá está a morte e a vida está no poder da língua. E vejam o que é que o povo todo fez. O capítulo 14, logo do início. E então levantou-se toda a congregação, alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, se morrêssemos na terra do Egito, se morrêramos neste deserto. E porque nos fez o Senhor esta terra, nos traz esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa. E versículo 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Eu vou dizer uma coisa, é como o cão que volta ao seu vómito. Quando uma pessoa começa a desistir dos caminhos de Deus, é isso que Deus chama. E Josué, versículo 6. E filho de Num e Caleb, rasgaram os seus vestidos, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passámos a espiar é terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Tão somente, versículo 9, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto eles são nosso pão, quer dizer, é canja. Aleluia! São pão, é canja. Eles antigamente diziam, isso é pão. A gente hoje diz, isso é canja, é fácil. Amém? Mas a congregação, veja só o que é que fez. Versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Olhe para mim. Repare numa coisa interessante. Eles estavam a murmurar contra o Moisés. Mas Deus disse que não era contra o Moisés, era contra Deus. Porque o Moisés era apenas um empregado de Deus. O Moisés é apenas um servente de Deus. As pessoas às vezes pensam que eu sou um grande homem. Eu não sou grande homem nenhum. Eu sou um servo, um empregado de Deus. Eu apenas sou um moço de recados de Deus. Deus diz faz e eu faço. Amém. E Deus irritou-se. E olha aqui o versículo 22. E todos os homens, e Deus estava a falar, e diz, e todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. E até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei até à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá a herança. Irmãos, Deus irritou-se contra aqueles crentes que tinham visto o poder de Deus. Não uma, nem duas, nem três, nem quatro, mais de 10 vezes. E estavam sempre contra Deus. Nunca queriam acreditar, sempre com papos. E Deus disse, é? Pois então, sim senhora, não entram na terra prometida. Não vão ser abençoados.
E veja o que é que Deus disse ainda mais na sua ira. Versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando é que sofrerá esta má congregação que murmura contra mim? Eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, tal. Os que dentre vós contra mim murmurastes. Você já reparou, o versículo 28 diz: como falaste, assim farei a vós outros. Há poder nas nossas palavras. A morte e a vida estão no poder das palavras. Deus protegeu a ignorância deles durante 10 vezes. Só que Deus se fartou e disse: sim? É isso que vocês andam a murmurar? Pois é isso que vocês vão ter. Vocês andam a dizer que é difícil entrar naquela terra, que é difícil porque eles são muito grandes. É isso que vos vai acontecer. E tem muito primo desses aqui na terra hoje. Amém? Escreverem-me cartas a dizer que não acreditam na cura, na doutrina da prosperidade. Qual doutrina da prosperidade? A gente só lê versículos bíblicos e eu até tenho cuidado de ler aquilo que Jesus disse. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Depois ficam à espera que eu responda. Eu nem tenho tempo para responder essas coisas, tenho mais de fazer. Quando eu cá cheguei, já eles existiam, tinham 10 ou 20 pessoas numa igreja, e agora continuam com as 10 ou 20 pessoas. Se calhar perderam 5. Depois ficam aborrecidos comigo. Fui roubar aqueles crentes. Foi roubar o quê? Foi roubar coisas... Mas a gente devia orar por eles. Amém? Querem mais exemplos? Ora bem, agora que já lemos 2 exemplos bíblicos, vou-vos dar alguns de hoje em dia. Como é que se chama o da viola? Adriano, chega aqui a ligar a viola, ok? Que eu depois... Ou fica aqui ao pé de mim, que aí que quando eu disser, tu ligas a viola. Ora bem, eu uma vez trabalhei aqui em Portugal numa empresa. E eu já contei este exemplo várias vezes, mas bem a talho de foice. E uma certa segunda-feira, estávamos lá na sala de engenheiros. Eu estava a trabalhar como engenheiro ainda, não como pastor. E eu não me recordo se era às 10, se era às 11, que horas é que era que serviam um café ou um chá. E estávamos todos a conversar. E enquanto estávamos a tomar o café, e diziam um assim: pá, vocês nem se sabem, isto é mesmo terrível. Então o que é que foi? Anda para aí uma ladroagem. Olha, no meu bairro já 3 prédios foram roubados. Não só arrebentaram com os carros e os rádios, partiram as casas, olha, entraram nas casas e tudo. E estão nesta conversa durante meia hora. E quando um deles disse: eu já sei, com a minha má sorte eu já sei. Quando chegar a minha vez lá no meu prédio, eu sou o primeiro a ser roubado. Eu pensei cá para comigo: olha, esta é de almanaque. Eu disse: pá, não digas isso. Oh, Tadeu, eu sei muito bem o que estou a dizer, tu vais ver, pá. Eu bem tentei disfarçar a conversa, mas nada. Passado 3 semanas, uma segunda-feira, à hora de café. Pá, você nem sabe o que me aconteceu, pá. E só a mim. Pá, você nem... Mas o que é que aconteceu? Toda a gente, o que é que aconteceu? E eu disse: eu já sei. Já sabes? Já. Roubaram-te o carro, partiram-te lá o sítio onde tinhas o rádio, partiram aquilo. E pá, como é que tu sabes? Era aquilo que ele andava a semear. Amém? Quer mais uma história? Olha esta. Tenho uma pessoa de família, um tio e uma tia. Já tem uma certa idade. E então, a tia, sempre que eu ia lá, ou qualquer pessoa lá ia à casa, uma joia de um casal, sempre prontos a fazer bolos e a oferecer chá e Coca-Cola e todas essas coisas. Mas volta e não volta,
quer dizer, 5 em 5 minutos, este teu tio é um desastrado, nunca faz nada de jeito, estraga sempre tudo. E a guiar-me, vocês nem sabem. Eu já lhe disse, qualquer dia adormece ao volante. Tia, não diga isso. Eu até lhe mostrei a palavra de Deus. Está a ver? A morte e a vida estão no poder da língua. Filho, deixa-te disso. Eu já sou cristã há mais tempo que tu. Vens-me agora tu ensinar isso. Eu é que sei como é. Pensas que eu não conheço o teu tio? Vais ver. Um dia temos um desastre. Ele vai adormecer no carro e eu passo a ver. Tia, não diga isso. É o que eu te digo. E não só temos um desastre com ele a dormir, que vais ver, ainda vamos, mas é de encontro, frente a frente com outro carro. Levou meses a dizer isto. Sabe o que aconteceu um dia? Recebo uma chamada lá para casa. Aconteceu tal e qual que ela disse. Pois era assim. Porquê que deixaste isso, ó Deus? Tinha tanto dar um murro. Amém? Mas olha, não morreu por um triz. E por acaso fizemos uma oração, sem ela sequer saber, e Deus a salvou, de morte mesmo. Os médicos nem sabem como é que ela ficou com a espinha toda fora do sítio, não sei o quê, e aquilo foi por um fio. Mas está a ver, a brincar com a palavra de Deus. Amém? Quer mais exemplos? Algumas pessoas assim. Eu já sei que em janeiro todos os meus colegas vão ser aumentados, menos eu. Eu já sei. Mas ore por mim na mesma, Sr. Pastor. A ver se Deus se move. Oh Deus! Eu sei que eles são mesmo uns forretas, nunca dão nada. Mas Senhor, faz qualquer coisa. Alguns homens de negócio assim. Isto já se sabe. Janeiro é um mês terrível. Nunca se vende nada. E além disso, este negócio está mesmo mal. Nunca ninguém me compra a mim. Isto está tão difícil. Depois alguns irmãos chegam ao inverno, lá para dezembro, novembro. Começam os primeiros dias de frio. O homem do boletim meteorológico diz 5 anos. Diz, preparem-se que vem o inverno. E está toda a gente lá em casa. E diz logo você assim. Dizia. Eu já sei. Vais ver. Aos primeiros sinais de frio, eu sou o primeiro a ficar constipado. Eu estou a olhar para vocês e alguns estão assim. Não é, Marta? A Marta até fez assim. Não. A minha dor de estômago. O que é que as pessoas têm no estômago? A minha úlcera. Coitadinha de estimação. Tratam-no tão bem, dão leitinho à úlcera. Comprimidinhos. O povo ao médico e diz, senhora tem úlcera, deite-se aqui, por causa da úlcera, coitadinha, não acorda, aleluia. Senhor pastor, a minha asma. A minha asma. Tratam tão bem a asma, põe uns pozinhos. E aquela coisa, Vic, não sei que vai para não sei onde. Tapa o peito tão bem. Como é que sentes? A minha asma. Pois tem aquelas coisas. Abra a boca, meu filho. A lavar a asma muito bem. Para não se estragar. É a minha asma, senhor pastor. Já tenho de estimação há 20 anos. A minha artrite, senhor pastor. Olha, eu uso umas pomadas e faço umas massagens. A minha artrite, senhor pastor, coitadinha. Tão Amém? Senhor pastor.
Ore pelo meu problema, Sr. Pastor. É o seu problema? É o meu problema, Sr. Pastor. Ah, mas deite fora o problema? Já não tem mais, já não é seu. Ah? Deite fora o problema, é uma boa piada essa. Tenho aqui uma música para vos cantar, pode ser? Traz lá aí a... E não só falam, mas também cantam. Isto tem que sair bem. É assim. O amor é louco, não façam caso desta loucura. Talvez quem ria fica algum dia louco e sem cura. Eu só estou a tocar o que eles cantam e toda a gente está lá no fado. E o homem lá, vestem todos bem. Paga ao homem tudo uma nota, pelo semear desse lixo para ele. Cantem mais! Ah, fadista, diz o outro. E o homem continua, o amor é louco, não façam caso desta loucura. Talvez quem ria fica algum dia louco e sem cura. Olha que rica sementeira. Vai lá semear para a casa dele. Amém? Glória a Deus. Diga lá se é divertido vir à casa de Deus. Se vão lá para aqui. Ok, então qual é a solução? Nós hoje estamos a lidar com o lado negativo da questão. Na próxima semana eu vou-vos dar o lado positivo. Mas eu queria mesmo fazer ênfase do lado negativo porque as pessoas estão tão habituadas neste mundo a falar negativo, a pensar negativo, a ter medo. É tudo isso que a gente tem que abanar-vos para estas realidades para vocês pararem com isso. Amém? Eu não sou contra o fado, mas o tempo olha para trás, dá-me tudo o que eu perdi. Qual é o resto? Tem pena e dá-me a vida. Tem pena e dá-me a vida, não sei o que vou fazer. E toda a gente fica de lágrima no olho. Sempre que penso nessa história do tempo volta para trás, faz-me lembrar aquele homem que vai muito bem. E depois fica a olhar para trás e não vê os postos que estão à frente e pimba! Eu não sou contra as comemorações das caravelas e dos descobrimentos, mas francamente, aquilo já foi descoberto há tanto tempo e o pessoal, porque cantam esses hinos, passa a ouvir olhar para trás. Olham para trás e não olham para a frente. Amém? Enquanto os americanos estão a andar na lua, a gente ainda está a andar de caravela. Amém? Temos que fazer umas músicas. Ó tempo, anda para a frente. Vamos para Marte, que é já tempo. Bem. Ok. Qual é a solução então? É parar de falar negativo.
resista à tentação de falar negativo, como quem resiste às tentações. E sabe qual é o meu conselho para si, agora falando a sério? Pegue num bloco de notas e comece a ouvir-se a si próprio, aquelas palavras e frases negativas que você fala, você até vai ficar admirado com aquilo que você diz. E depois escreva no bloquinho, que é para você saber o que é que anda a dizer, para nunca mais dizer isso. Eu, a primeira vez que ouvi esta mensagem, eu disse, quando cheguei a casa, Senhor, já percebi porque é que eu estava tão mal. Mas, Senhor, com a tua ajuda e a minha determinação, a partir de hoje, não vou mais falar palavras negativas. E sempre que eu ia dizer isto, já sabe que... Põe a mão na boca. Cala a boca, Batista. E sabe o que é que me aconteceu? Tive 2 semanas sem falar. Alguns de vocês vão estar 2 meses sem conseguir falar. Amém? Segundo, quebra o poder das palavras negativas. As suas palavras negativas são como ervas daninhas. Próxima semana eu vou ensinar como é que a gente pode semear palavras boas para colher coisas boas. Mas antes de semear alguma coisa, o agricultor tem que limpar o terreno. Na verdade, tirar as ervas daninhas e as pedras. Ora bem, você pode, ouça bem, você pode arrancar as ervas daninhas que você andou a semear. Porque alguns hoje compreenderam porque é que estão na vida que estão. E poderiam dizer assim, eu ainda tenho muito que colher. Não, graças a Deus que não, porque há poder no nome de Jesus. Há libertação no nome de Jesus. E quando você disser assim, eu quebro o poder daquelas palavras assim, que eu preferi, é como se o agricultor fosse ao terreno e arrancasse as ervas daninhas. Amém? Portanto, o primeiro ponto para a solução é parar de falar negativo. O segundo é quebra o poder das palavras negativas que você preferir, em nome de Jesus. Pastor, mas entretanto eu me enganar outra vez. Quebra o poder das palavras, no nome de Jesus. Em terceiro lugar, resista ao medo, como quem resiste a uma tentação. Medo é uma força terrível que traz a si o mal que você teme. Portanto, resista ao medo. Fé em Deus essa fé em Deus é que atrai a si o bem que Deus tem para si. Amém? Glória a Deus.